Olá, meus queridos alunos, uma boa tarde. Estou eu aqui novamente gravando esse vídeo bem simplesinho, mas com o intuito, de auxiliar vocês tanto no entendimento do conteúdo que tem sido transmitido na televisão, como também na realização da nossa atividade, que por sinal já está na nossa plataforma. Na semana passada nós falamos sobre misturas e eu falei para vocês que as misturas elas podem ser classificadas em misturas homogêneas, que são aquelas misturas que eu consigo visualizar somente uma característica, somente uma fase, ou então elas podem ser classificadas como misturas heterogêneas, que são aquelas misturas que apresentam duas ou mais características, duas ou mais fases. Na aula de hoje, nós iremos revisar o conteúdo que tem o tema de separação de misturas, aonde nós iremos conhecer algumas técnicas que podem ser utilizadas para que essas misturas elas sejam separadas. As primeiras técnicas que eu vou falar é sobre as técnicas de separação de misturas heterogêneas e posteriormente eu vou falar sobre as técnicas de misturas, de separação de misturas homogêneas, beleza? Então, a primeira técnica, e eu tenho certeza que eu vou falar e vocês logo vão entender o que é a catação. A catação ela está muito presente no nosso dia a dia, inclusive aí na casa de vocês, Quando a mãe de vocês vai lá colocar aquele feijão para cozinhar, antes, qual é o processo que ela faz? É de catar, é de separar qualquer pedrinha ou qualquer outro grão que veio junto com o feijão, para que você, na hora que estiver lá comendo, não mastigue aquela pedra, não é verdade? Então, esse processo que ela está fazendo é simplesmente um processo de separação de mistura chamada catação. Professora, tem outro exemplo? Tem sim, um exemplo também que está muito presente no nosso dia a dia, que é extremamente importante tanto para a nossa sociedade como para o nosso meio ambiente, que é o processo de separação do lixo. É isso mesmo, a separação do lixo feito pelos catadores, nada mais é que um processo de catação, onde eles separam, esse aqui é o plástico, esse aqui é o vidro, esse aqui é o metal. Então é um processo de separação de mistura, beleza? Muito fácil esse, O outro também é muito fácil e eu tenho certeza que vocês vão conseguir captar a mensagem bem rapidinho. Olha bem o nome, peneiração. Quando eu falo em peneiração, o que vocês pensam, gente? Numa peneira, não é verdade? E realmente é a peneiração. Então, quando a sua mãe vai lá fazer aquele suco de maracujá gostoso e você não quer sentir o gosto daquelas sementinhas, o que a sua mãe faz? Pega uma peneira, coloca o líquido, o suco, e esse líquido vai derramar lá na jarra, ficando na peneira somente a parte mais sólida, A parte mais grossa, que não conseguiu passar pela peneira. Ela fez, também uma separação de mistura, utilizando essa técnica. No livro de vocês também tem outro exemplo, Quando os garimpeiros vão lá atrás do ouro, dos diamantes, eles pegam uma porção de terra, barro, água, e jogam nessa peneira e começam a peneirar. Quando eles fazem isso, o que acontece? A água, a areia, que é mais fina, passa pela peneira, ficando então só as pedras e os diamantes ou o ouro. Então o que eles fazem? Eles também acabam utilizando outro processo de separação, que é a catação, que eles vão lá e vão catar aquilo que eles acham que tem valor. Então, na parte do garimpeiro, essa atividade, eles utilizam duas ou até mais técnicas, para encontrar, a pedra preciosa, beleza? Olha aqui, outra, levigação. A levigação, ela é uma separação de misturas utilizando uma corrente de água, também usada lá pelos garimpeiros, O que eles fazem? Eles pegam, a outra técnica que pode ser utilizada
utilizar uma bacia. Não tem aquela bacia que lembra tipo um chapéu chinês, né, que é mais fundinho assim por baixo? Eles pegam essa bacia e começam a chacoalhar, né? A água, o que que acontece? Vai colocando para fora a areia, que é mais leve, folha, o barro, e vai deixando também só as pedras preciosas lá embaixo dessa bacia. O nome dessa bacia é baleia, se não me falha a memória, baleia. Então, meninos, mas professora, isso pode acontecer no nosso dia a dia? Claro que pode. Quando a mãe de vocês fala bem assim, ô fulano de tal, vai limpar a calçada, e vocês pegam a mangueira, o que que acontece? Aí vocês apertam lá o bico da mangueira para facilitar, né, para aumentar a pressão da água. E começa a tipo varrer, né, a calçada ou o quintal. O que que essa água faz? Ela começa a jogar, né, a espalhar, a levar areia, folha. Então, querendo ou não, vocês também estão utilizando a técnica de levigação. Vocês estão separando, vocês estão arrastando, né, aquelas misturas para um outro lugar, né, através da corrente de água. Tem outra técnica, professora? Tem a ventilação. A ventilação, gente, ela é usada muito na agricultura. Por exemplo, quando a gente vai colher amendoim, né, e descascar o amendoim, não sei se vocês já viram, a casca do amendoim ela é bem fininha, bem leve. O que que acontece? Aí fica aquele monte de casquinha junto com o amendoim e eles precisam separar. Eles utilizam também uma peneira, mas essa casquinha não passa, né, através dos furinhos da peneira. Eles só utilizam para chacoalhar. Eles chacoalham, né, os agricultores no caso, né? Eles chacoalham, joga para cima. O que que acontece? O vento leva, né, a casquinha do amendoim, porque essa casquinha ela é mais fininha, ela é mais leve, então ela vai. E ficando ali então somente o fruto, que é o amendoim. Separação simples também, né, gente? Ó, vamos lá, falamos em catação, catar. Falamos em peneiração, peneirar. Levigação, que é uma palavra meio diferente, é através do fluxo, da corrente de água. E falei agora sobre a ventilação, que também é muito fácil, só lembrar do vento. Professora, tem mais? Tem. Separação magnética, que também é fácil de lembrar. Então imagine só que você está lá num ferro velho, né, um monte de carro, ou então no próprio lixão. Não sei se vocês já viram, né, existe um carro assim, no desenho, parece muito também, nos Transformers, não tem? Então, tem tipo um carro que tem um imã muito grande, e esse imã vai passando assim, pegando, né, todos os metais. Então, separação magnética nada mais é um grande imã separando os metais, beleza? Filtração, muito presente também no dia a dia de vocês, né? Quando sua mãe vai lá fazer o café, não tem, ela utiliza ou o coador, ou então o próprio filtro de papel, né? Aqui em casa a gente utiliza o filtro de papel. O que que acontece? Quando eu coloco lá o pó e a água, o meu café ele passa, né? A minha água, desculpa, ele passa por esse filtro, chegando lá na minha garrafa a parte líquida, mas a parte sólida, que é o pó, fica lá no filtro. Muito simples, né? Tem outro exemplo, professora? Tem. Eu não sei se vocês já tomaram, né? Porque vocês são mais novos e geralmente é mais comum o filtro na torneira. Mas antigamente tinha um filtro de barro, e por sinal a água é uma delícia, né? E esse filtro tinha uma vela. O que que acontece? Toda vez que nós iríamos beber água, a gente tinha que colocar a água no filtro, e com o passar do tempo a gente via que essa vela ela ficava suja. Mas por que, professora? Porque o que que acontece? Ela tinha o papel de filtrar. Então toda a substância, né, mais grossa, como a areia,
ou outros micro-organismos também ficavam ali, né, sendo filtrados, né, através dessa vela. Vou colocar uma imagem para vocês e qualquer coisa vocês conversam com a mãe de vocês também, falam: mãe, que trem é esse de filtro de barro que eu nunca vi, beleza? Mas é um processo também muito conhecido, né? Filtração, filtrar, só lembrar do café, correto? Tem outra aqui, gente, que é a decantação. Ele eu acredito que é um pouco mais difícil de assimilar, né? Porque assim, decantação não tem nenhuma palavra que vem na mente, mas eu vou explicar. E na página 198 do livro de vocês também tem uma explicação muito legal. Olha bem, a decantação ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira é de um sólido com líquido. Por exemplo, não tem aquele desastre, né, que vocês ouviram falar tanto de Brumadinho, né, das barragens que se romperam, como também, né, lá em Mariana, e contaminou todo o nosso Rio Doce, né? Então, a decantação nada mais é que eu pegar, por exemplo, uma água barrenta e deixar ali, ó, essa água vai ficar em repouso. Logo depois eu vou perceber que a parte sólida, né, a terra, ela vai se depositar lá no finalzinho do copo, separando da água. Eu acredito que uma das técnicas, né, que foram utilizadas até para os biólogos fazer análise dessa água, foi utilizado também a decantação, né, onde que eles tiveram que esperar lá a terra, né, o barro se depositar para eles pegarem só a água. Beleza? Mas o que acontece? Existe também a decantação de líquidos, né? Quando eu falo da água e do barro, da água, da areia, é o sólido, que é a areia, e o líquido. Mas quando eu falo da decantação de líquido, o que acontece? É um pouco mais complicado. Nós iremos precisar de um aparelho chamado funil de bromo ou balão de decantação, que é essa estrutura aqui, né, esse aparelho, esse instrumento aqui, que também tem no livro de vocês, na página 198. E o que acontece? Vocês viram que quando eu misturo água e óleo, essas misturas elas ficam separadas. Então eu coloco essa mistura nesse balão, né? E o que acontece? Essas misturas vão se separar. E nesse instrumento, né, tem uma torneirinha. Então eu vou abrir a torneirinha, a água vai descer, eu vou fechar a torneira e vou deixar somente o óleo. Então assim eu faço a separação. Então se vocês verem essa imagem, né, de um funil de bromo, né, eu estou falando de uma técnica de separação de óleo e de água chamada decantação. Beleza? A outra técnica que eu vou falar agora, né, a partir de agora, as técnicas que eu vou falar já são técnicas de misturas homogêneas, né? Aquelas misturas que nós não conseguimos diferenciar quais são as substâncias que está ali presente. E é muito simples, são só 3, então é muito mais fácil, né, de lembrar. Embora eu acho a heterogênea mais fácil, porque são nomes bem comuns. Mas agora, a partir de agora, técnicas de separação de misturas heterogêneas. A primeira técnica que eu vou falar é a evaporação. A evaporação, ela também é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas o nosso sal de cozinha, ele vem a partir das águas, né? Dos mares, dos oceanos, aquela água salgada. E se eu pego aquela água, eu não consigo ver o sal, né? Tá tudo diluído ali. Então, o que acontece? Existem as salinas, né? Que elas são responsáveis na fabricação do nosso sal. Essas águas, né, salgadas são bombeadas para as salinas, ficam lá expostas no tanque e fica exposta no sol. Então vai receber na luz do sol o calor e o que acontece? Essa água evapora.
a água evapora e fica ali só o sal, que posteriormente, né, é tratado e chega aqui na nossa casa, né, como sal de cozinha que nós utilizamos nos nossos alimentos. A outra técnica de separação, que também é bem legal, gente, e eu quero até comentar dela em especial, porque eu não sei se vocês viram uma reportagem falando que o estado de Minas Gerais, né, aconteceu no estado de Minas. Eles doaram, a Polícia Federal doaram uma quantidade muito grande de bebida alcoólica para a produção de álcool em gel. Professora, mas é simplesmente assim, eu pegar uma bebida que tem álcool e produzir o álcool em gel? Óbvio que não. Essas bebidas, elas também precisaram passar no processo de separação de misturas, aonde eu tinha que separar o álcool, né, das restantes substâncias, por exemplo, a água. Mas o que acontece? É um processo um pouco mais difícil. Então aqui eu vou falar algumas coisas que são importantes vocês saberem. A nossa água, por exemplo, ela existe, né, ela tem um ponto de ebulição. Professora, o que é ponto de ebulição? Não tem quando a mãe de vocês coloca uma água para ferver? Quando ela começa a borbulhar lá, a gente passa a entender que ela está mudando de estado físico da matéria. Ela está deixando de ser líquida, né, líquido, para ser gás, para ser vapor. Então, o que acontece? Toda vez que a água está borbulhando lá, ela está mudando de estado, né? De líquido para vapor, beleza? Mas o que acontece? A nossa água tem um ponto de ebulição, é o ponto que vai acontecer essa mudança de estado. E esse ponto é 100 graus Celsius. Cada substância tem um ponto de ebulição. A água é 100 e o álcool é 78,37. Então, o que acontece? Existe um aparelho chamado destilador que nós colocamos essas misturas. Então, imagine lá que eu peguei a bebida, né, que foi doada e coloquei lá no destilador. Vocês podem observar na imagem que nesse destilador, né, essa mistura está recebendo uma temperatura ali, né? A temperatura dela está sendo elevada através de uma chama. Então, o que acontece? Concorda comigo que vai chegar uma hora que esse líquido ele vai começar a borbulhar. E o que acontece? O álcool ele tem um ponto de ebulição mais rápido, que é 78,37. Então, o primeiro líquido que vai evaporar é o álcool. Aí ele começa a evaporar. Aí vai passar pelo condensador e lá ele vai começar a resfriar, né? A temperatura vai baixar. E o que acontece? Quando a temperatura baixa, ele vai transformar em líquido de novo. E aí eu tenho lá, né, um outro recipiente para derramar o álcool. E a minha água ficou lá. Então eu separei a água do álcool. Eu acredito que esse aqui é das técnicas um pouco mais complicada, porque não tá, né? A gente não usa no nosso dia a dia. Mas é possível, tá bom, gente? Então, as bebidas que foram doadas não foram simplesmente lá, misturar o restante das coisas que tem que misturar e pum, virou álcool em gel. Não, né? Foi passado por um processo de separação de mistura, utilizando a técnica de destilação, aonde eu separo, né, por diferentes pontos de ebulição, os líquidos que estão lá. A outra técnica e a última é a destilação fracionada, que é, né, a mesma técnica utilizada anterior, porém o que acontece? É muito utilizada no petróleo, porque no petróleo, a partir do petróleo, eu consigo obter vários derivados. Por exemplo, a gasolina, o querosene,
Os óleos combustíveis, tá? Tô olhando aqui a imagem também do livro de vocês, gente, na página 200. Vocês podem acompanhar. Então, assim, ó, a gasolina, por exemplo, tem um ponto de ebulição de 120 graus Celsius. O querosene tem um ponto de ebulição de 170 graus Celsius. Os óleos têm o ponto de ebulição de 270 graus Celsius. Então, o que que acontece? O petróleo ele é colocado tipo numa torre e vai fazer esse processo também de receber, né, uma temperatura muito alta e vai então condensando, né, aqueles que têm o ponto de ebulição menor primeiro e ficando o restante. Menino, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que essa aula contribui de alguma maneira, né, para o ensino à distância de vocês. E até a nossa próxima aula. Um forte abraço, um beijo e tchau!